Vamos começar o exame motor avaliando o trofismo. Fazemos inspeção para verificar a simetria dos membros, a presença de atrofias ou fasculações. Podemos também medir o volume muscular usando uma fita métrica, como exemplificamos na panturrilha. Na avaliação do tônus, podemos inspecionar, percutir, palpar o músculo e fazer mobilização passiva com o paciente relaxado. Lembrando que hipertonia e hiperreflexia estão presentes nas lesões do neurônio motor superior e hipotonia e hiporreflexia nas lesões do neurônio motor inferior. O sinal da roda denteada ocorre na hipertonia extrapiramidal, também chamada de rigidez, que ocorre no Parkinson. O movimento é travado como o de uma engrenagem. O sinal do canivete ocorre na hipertonia piramidal, também chamada de espasticidade, vista no AVC. Ocorre um aumento súbito do tônus após um movimento rápido, causando uma resistência inicial. Para o exame da força, primeiro pedimos para o paciente fazer o movimento de forma passiva. Caso ele consiga, nós fazemos o movimento contra a resistência. Nesse caso, estamos avaliando o deltoide. Se o paciente for mais forte que você pode aumentar o braço de alavanca para facilitar. Agora vamos testar o bíceps, pedindo para o paciente fazer uma queda de braço e não deixar a gente vencer. Depois avaliamos o tríceps, pedindo ao paciente para empurrar a nossa mão dessa forma. Aí estamos fazendo a extensão e a flexão do punho. A extensão é como se fosse o movimento de acelerar a moto e a flexão é o movimento contrário. Agora estamos testando a flexão dos dedos, sempre em lembre de avaliar bilateralmente. Esse é o teste da extensão dos dedos. Agora estamos testando a abdução dos dedos, fazendo de 2 em 2 e pede para o paciente não deixar a gente conseguir fechar os dedos dele. Depois disso, a gente pede para o paciente fazer uma bolinha e não deixar a gente abrir essa bolinha, que no caso é a pinça bidigital. Para testar a força de preensão palmar, damos 2 dedos, pedimos para o paciente segurar e puxamos. No teste da adução do polegar, damos um papel que o paciente tem que segurar e conseguir rasgá-lo. Nos membros inferiores, começamos pela flexão do quadril, lembrando de avaliar em ambos os lados. Posteriormente, a extensão do quadril, seguindo para a adução do quadril e abdução. Seguindo para a região da perna, extensão e flexão, lembrando de avaliar também sempre bilateralmente. Seguindo para a região do pé, onde avaliamos a flexão dorsal ou dorsiflexão. E, posteriormente, a plantiflexão ou flexão plantar, lembrando de avaliar também o hálux na extensão do hálux. Mingazine de membros superiores, pediremos para que o paciente estenda o braço. Em caso de déficit de força, ele apresentará uma abdução dos dedos e um desvio do pronador com a queda do braço. Seguindo para a manobra de Mingazine de membros inferiores, pediremos para que o paciente faça uma flexão da coxa e das pernas. Ajudaremos o paciente a ficar na posição e pediremos para que ele fique nessa posição por cerca de 20 a 30 segundos. Em caso de positividade, haverá queda dos membros. Barré, pediremos para que o paciente em decúbito ventral eleve os membros inferiores, formando um ângulo de 90 graus. Em caso de positividade, não é déficit de força, haverá uma queda dos membros. Reflexo bicipital. Palpamos e em seguida percutimos o tendão do bíceps. A resposta esperada é a contração do músculo ou a flexão do cotovelo. Partindo para o tricipital, palparemos o tendão do tríceps, realizaremos uma percussão com uma extensão do cotovelo. Braquiorradial, iniciaremos palpando o processo estiloide de 2 a 3 dedos abaixo, realizaremos a percussão. A resposta esperada é uma leve pronação ou uma flexão do cotovelo. No patelar, palparemos o tendão patelar e faremos a percussão, e a resposta esperada é uma leve extensão da perna. No aquileu, palparemos o tendão de Aquiles e haverá uma plantiflexão, uma flexão plantar. Também podemos fazer a manobra com o paciente em pé. Também existe a possibilidade de realizarmos a manobra de Gendrasik para ajudar a conseguir os reflexos. Realizaremos um estímulo do calcanhar até a base do segundo dedo, havendo uma flexão dos dedos, no caso do cutâneo plantar. Já no Babinski haverá uma extensão dos dedos. No Shadok, realizaremos um estímulo na lateral do pé, havendo a mesma resposta que no Babinski. Oppenheim, realizaremos um estímulo na região anterior da tíbia, tendo as mesmas respostas. Hoffman, realizaremos uma flexão na ponta do dedo médio, onde a resposta patológica seria a contração do indicador e do polegar.
colonos. Deveremos segurar a mão do paciente e realizar uma hiperflexão rápida e sustentada. Em caso de alteração, o paciente irá realizar contrações repetidas e involuntárias. Sensibilidade tátil, primeiramente iremos orientar o paciente, utilizaremos o objeto como algodão, pedimos para o paciente fechar os olhos, iniciamos avaliando a região como a testa ou a região da face, avaliaremos comparando com as outras regiões. Podemos avaliar a região anterior da axila, a face externa do cotovelo, primeiro, terceiro, quinto dedos e a região interna do cotovelo. Lembrando sempre de avaliar se ele está sentindo e se está sentindo da mesma forma que o território que foi avaliado anteriormente. Sensibilidade dolorosa. Utilizando um objeto pontiagudo, mas que não tem a capacidade de ferir o paciente, pedindo sempre para que o paciente tenha os olhos fechados, onde iniciaremos o teste pela região da face, pedindo para que o paciente diga se sente. Caso ele sinta, a gente prossegue o teste e realiza a verificação na região anterior da axila, seguindo pela face externa do cotovelo, seguindo para o primeiro, terceiro e quinto dedos. Lembrando sempre de verificar se ele sente e se é igual à região testada anteriormente. Seguindo por último para a região da face interna do cotovelo. Sensibilidade vibratória, iremos utilizar um diapasão, lembrando de sempre mostrar ao paciente o instrumento que iremos avaliar. Posteriormente, iremos percutir o diapasão e posicionar sobre a articulação distal do dedo do paciente, lembrando de posicionar o dedo sobre o dedo do paciente, perguntando se o paciente sente o estímulo e também perguntando quando ele para de sentir, para comparar com o que você está sentindo. Lembrando de avaliar também a região do hálux, posicionando também sobre a articulação e o seu dedo abaixo. Sensibilidade proprioceptiva. Com o paciente dedos fechados, deveremos segurar a articulação interfalangiana distal do paciente e elevar ou abaixar, pedindo para que o paciente identifique se está para cima ou para baixo. Lembrando que não podemos apertar em cima e embaixo do dedo, pois a pressão pode falsear o resultado do teste. E lembrando que o movimento deve ser feito na região mais distal do dedo. Para a sensibilidade especial, temos 3 testes. O primeiro é estereognosia. Paciente de olhos fechados, dê-lhe um objeto simples, como uma garrafinha de água, e peça para ele dizer o nome do objeto ainda de olhos fechados. Grafestesia. Paciente de olhos fechados, escreva um número na palma de sua mão e peça para ele identificar. Discriminação de 2 pontos. Com uma pinça, toque o paciente e pergunte se ele está sentindo 1 ou 2 pontos. Vá diminuindo a distância até ele sentir apenas 1 ponto. Pesquisa de Rumberg. Peça ao paciente para que de pé mantenha os braços juntos ao corpo e os pés unidos e que depois feche os olhos. O examinador deve estar por perto para evitar uma queda. O sinal de Rumberg está presente quando, ao fechar os olhos, o paciente demonstra a perda do equilíbrio. Depois dessa palhaçada, fiquem com o vídeo de um paciente real. Observem a abertura da base, a flexão do tronco e a abdução dos braços. Para testar o equilíbrio dinâmico, vamos fazer a avaliação da marcha. Para isso, peça para o paciente andar normalmente. Realizar a marcha tandem consiste em andar em linha reta com um pé na frente do outro. Andar em ponta de pé. E, por fim, andar com os calcanhares. Lembre-se que na avaliação do equilíbrio dinâmico não iremos pedir para o paciente fechar os olhos. Agora, partindo para os testes de coordenação, estamos mostrando o teste índex-nariz. O paciente tem que tocar no nariz e depois estender o braço. Podemos sensibilizar o teste pedindo para o paciente fechar os olhos. Se houver alguma alteração, chamamos de dismetria. Teste índex-índex. O examinador mantém o dedo à distância de um braço do paciente e o paciente deve realizar movimentos rápidos e homogêneos. Nas doenças cerebelares, o paciente erra o alvo ou treme à medida que se aproxima dele. Agora estamos mostrando o teste que Schwartz chama de calcanhar-joelho, mas que o Rocco chama de calcanhar-joelho-canela. Vamos então para o teste de diadococinesia, que é uma pronossupinação alternada que pode ser feita dessas duas formas. A alteração desse teste pode conferir uma adiadococinesia ou uma disdiadococinesia. Para estesiometria, utilizamos os monofilamentos de nylon divididos em 6 cores conforme seus diâmetros. O examinador deve retirar o filamento do frasco e encaixá-lo no furo contido na lateral, de modo que ao segurar no cabo, o filamento fique perpendicular à pele do paciente, parecido com um martelinho. Iremos aplicar nos pontos de sensibilidade em planta do pé recomendados no folheto. O paciente deve estar deitado. Começamos com o monofilamento azul na planta do pé. Aplique uma pressão suficiente para que faça curvar o filamento e mantenha por 1 a 2 segundos. Pergunte se o paciente sentiu o toque.
Aplicamos no hálux, na terceira e quinta falange, na região plantar medial mais abaixo do hálux e também na região mais abaixo da terceira falange. Depois, usamos o monofilamento vermelho e a paciente não sentiu a pressão, indicando uma perda de sensibilidade protetora. O primeiro nervo craniano é o nervo olfatório. Para avaliá-lo, usamos uma substância odorífera conhecida pelo paciente. Orientamos que ele feche os olhos e oclua a narina. Apresentamos a substância e perguntamos se ele sentiu ou não, e se sim, qual a substância. Partimos para a avaliação da próxima narina, repetindo o mesmo procedimento. A diferença é que dessa vez o paciente deverá responder se sentiu igual das duas narinas para avaliarmos hiposmia ou anosmia unilateral. Agora vamos ao tutorial de como tirar 0 no teste de campimetria de confrontação que faz parte da avaliação do nervo óptico. Percebam que não está sendo avaliada a parte nasal do nervo e o distanciamento inadequado entre o examinador e o paciente. Além disso, com essa distância do braço nem mesmo o examinador conseguirá enxergar. Agora, se você quiser gabaritar, vamos ao passo a passo. Examinador e paciente com a distância de um braço entre os dois e com os olhos à mesma altura. Peça para o paciente fechar um dos seus olhos com a mão e o examinador fechará o olho contralateral. Peça para o paciente olhar fixamente para o nariz do examinador. O examinador deve fazer e perguntar ao paciente: os dedos estão parados ou mexendo? Ou, qual número você vê? Tem 1 ou 2 dedos, nos 4 quadrantes do campo visual. O mesmo procedimento deve ser repetido no outro olho. E lembre, se o paciente já usa óculos, não precisa retirá-los. Exame da acuidade visual. Caso o paciente use óculos, mantenha a correção e peça que oclua um olho. Utilize uma tabela de Snellen e fique a 6 metros de distância, ou seja, 20 pés. A começar pela primeira, o paciente deverá ler o maior número possível de linhas, sendo normal 20/20. Caso ele não consiga enxergar a primeira linha, diminua a distância pela metade, ou seja, 3 metros. Faça isso sucessivamente até que ele consiga enxergar. A cada vez que você diminui a distância pela metade, você deverá dobrar o denominador, como exemplificado no vídeo. Eu quero aplausos. Mais alto. Mais aplausos.